Como é bom estar com vocês de todo o nosso Brasil, acompanhando o programa Igreja Presente com o nosso cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, da Arquidiocese de São Paulo. Mas nós estamos gravando esse programa dentro da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. A Assembleia que reúne os bispos, os arcebispos de todo o nosso Brasil, das dioceses do Brasil, para falar e tratar assuntos que são importantíssimos para a Igreja do Brasil. Dom Odilo, muitos assuntos foram tratados nessa semana que passou, marcando esse encontro que é muito importante dos bispos do Brasil. Minha saudação a vocês todos no nosso reencontro através da TV Século XXI, nossa conversa semanal. Sim, nós estamos vivendo esse período após a Assembleia Geral da CNBB, durante a qual foram tratados muitos assuntos e assuntos de importância que vão ter influência e relevância na vida da Igreja daqui por diante. E é até interessante que nós voltemos a tratar de algum desses assuntos para a gente refletir um pouco mais. Aliás, Dom Odilo, um tema que foi prioritário e importante e que nos chama a atenção é a vida do leigo, a importância do leigo para a Igreja. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o que foi discutido, o que foi falado, para que os leigos do Brasil que estão nos assistindo agora tenham a ciência de que os bispos do Brasil se preocupam muito com a presença do leigo dentro da Igreja. Bem, aqui a gente precisa clarear um pouco os termos, né? Quem é o leigo? O leigo é membro da Igreja, parte do corpo de Cristo, é parte do rebanho do Senhor. Então, a Igreja não é formada de leigos e padres, ou leigos e ministros ordenados. A Igreja é formada, antes de tudo, de batizados. É a base da Igreja. Todos os batizados são parte da Igreja, formam a Igreja. E no meio dos batizados existem muitos dons, carismas, serviços, ministérios diferentes. E aí é que a gente vai compreender que no meio da comunidade dos batizados existem os ministros ordenados, o diácono, o padre e o bispo, que desempenham uma missão especial recebida justamente em função do povo de Deus, em função deste povo de batizados. Então a gente precisa um pouco, talvez, mudar, né, a nossa concepção da Igreja, que a Igreja são os padres e os leigos são uma espécie de fregueses da Igreja, né? Uns têm a Igreja e o benefício da Igreja e outros são os beneficiados da Igreja. Não, todos são a Igreja e todos se beneficiam da Igreja e todos participam da missão da Igreja. Só que no meio da Igreja, no meio da comunidade dos batizados, existem aqueles que desempenham serviços especiais em função de todos os batizados. Esses são os ministros ordenados, diáconos, padres e bispos, que, portanto, têm o ministério importante de governar a comunidade, quer dizer, conduzir a comunidade, em nome de Jesus, bom pastor. Tem outro ministério importante de anunciar a palavra de Deus e, portanto, de ensinar e defender a verdade, de conduzir a comunidade dos fiéis na verdade do Evangelho. E terceira missão importante, eles são encarregados de santificar o povo, através da celebração dos sacramentos, dos mistérios de Deus. E, portanto, eles, no meio da comunidade dos fiéis, escolhidos dentre os fiéis, recebendo um encargo especial, eles ajudam os irmãos a viver melhor como igreja. Por isso a gente não fala simplesmente o leigo é importante na igreja. O leigo é parte da igreja e evidentemente que sem o leigo não existe igreja. Não existe uma igreja só de padre e bispo. Existe a igreja dos batizados e, portanto, que é formada de leigos, e no meio dos leigos aí tem os ministros ordenados que ajudam os seus irmãos a viverem bem a sua fé, a realizarem bem a missão da igreja. É bom a gente entender um pouco mais sobre isso, Dom Odilo, porque muitas vezes aquela pessoa que está diante da televisão agora tem a ideia de que o leigo é, como o senhor falou, é uma pessoa que se faz, se encontra, está lá na comunidade, e eu vou usar esse termo que o senhor usou, que às vezes parece que é freguês da comunidade, que é freguês da igreja. E que bom que o senhor fala assim, porque nos torna, como todos batizados, membros ativos e que ajudam na caminhada da igreja diária e a cada tempo que a igreja precisa, né, Dom Odilo? Exatamente, e os leigos, nesse caso, aí nós entendemos que eles participam da vida da igreja no seu todo, né?
e participam da missão da igreja, no seu todo. E os leigos, no seu modo próprio, na sua condição própria de povo de Deus, presente no meio do mundo e também participante da vida da igreja, então ajuda a assumir a missão da igreja. Mas a igreja tem destacado muito o papel do leigo no meio do mundo, no meio da sociedade, porque ali é o seu espaço prioritário. Sim. Ao leigo não cabe celebrar os sacramentos, isso é dos ministros ordenados, mas ao leigo cabe estar na política, estar na educação, estar na comunicação, estar na administração da justiça. Ao leigo está no ensino, na educação, na administração. Ao leigo está na família, o mundo do trabalho. É ali que ele vai tornar presente a luz, o sal, o fermento da igreja e ser justamente a presença do Evangelho e, portanto, realizando a missão da igreja em todas as instâncias da vida da sociedade. Ajudando a levar o Evangelho. Ajudando a levar o Evangelho, porque, de fato, aí se supera também essa separação entre a igreja uma coisa, o mundo outra coisa. A igreja está misturada no mundo. A igreja está presente no mundo, no meio da sociedade, no meio da comunidade humana, no meio daqueles que não creem, no meio daqueles que xingam a igreja. A igreja está lá, através do leigo, sobretudo, está lá presente para ser sinal, luz do Evangelho, testemunha de Jesus Cristo e assim tornar presente justamente aquele bem do reino de Deus que Jesus Cristo nos trouxe e que encarregou a todos nós de testemunhar, de levar ao mundo. E isso é bom, Dom Odilo, porque me faz agora lembrar aqui, o senhor usou o termo comunicação, o leigo que está trabalhando numa região, em outra. Eu me lembro que na Assembleia da CNBB muito se falou sobre a aprovação do Diretório de Comunicação, ou seja, o leigo levando através dos meios de comunicação o Evangelho. Me lembro também que a Comissão da Pastoral da Terra, falando dos assuntos da terra, dos conflitos que lá aconteceram, as buscas sociais, o povo que precisa de moradia, que precisa de casa, que precisa de um terreno para plantar. Ou seja, só reforçando o que o senhor falou, a presença do leigo, levando o Evangelho, lutando nas questões sociais, lutando no mundo da comunicação, fazendo com que a igreja aconteça, isso é muito importante, Dom Odilo. Exatamente, faz a igreja acontecer, isto é, faz a mensagem da igreja chegar e assim transformar o mundo. A igreja está a serviço do reino de Deus, que Jesus veio trazer. O reino de Deus é que Deus seja conhecido, amado, servido, que Deus possa alcançar todas as pessoas com a sua bênção, sua graça, salvar a todos, mostrar a todos o caminho da vida. Então, nisso tudo, o leigo ajuda, o leigo participa da missão da igreja, não é só o padre, é o leigo sim, e o leigo faz lá onde ele está. Mas é claro que o leigo ajuda também internamente na vida da igreja, por isso que nós também debatemos isso. E no nosso documento sai esse aspecto também, que os leigos devem sim ser corresponsáveis pela vida interna da igreja, participar dos conselhos, participar responsavelmente daquelas questões que competem propriamente ao leigo na vida interna da igreja, além de também se dispor para ajudar, por exemplo, os serviços mais específicos, né, de evangelização, de organização da caridade e assim por diante. E, Dom Odilo, quando o senhor fala a palavra leigos, também vem muito no meu pensamento a ligação do leigo com a família, o pai, a mãe, os filhos, a família como um todo, essa base importante da sociedade que é tão importante para a igreja. E eu já emendo com o assunto do sínodo extraordinário que acontece esse ano no Vaticano no mês de outubro, que a igreja está muito preocupada e analisando e já vivendo esse sínodo que vai acontecer no Vaticano, não é, Dom Odilo? De fato, eu venho de uma reunião do Conselho do Sínodo. O Sínodo dos Bispos é um organismo da Igreja lá em Roma, né? Tem um secretário-geral, que é o nosso ex-núncio, agora cardeal Baldisseri, né? E tem 15 membros cardeais, bispos, que são conselheiros deste organismo do Sínodo dos Bispos. E nesses últimos dias nós tivemos a reunião lá em Roma para preparar a Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, que vai acontecer em outubro próximo, da qual participarão sobretudo os presidentes das conferências episcopais e outras pessoas e outros bispos ou cardeais que o Papa queira convidar. Mas nesse Sínodo Extraordinário de outubro deste ano,
vão ser abordadas, sobretudo, as grandes questões da família, os grandes problemas da família, que são desafios para a evangelização. O Papa está estimulando que a Igreja reflita, que todos nós reflitamos juntos para ver o que nós podemos fazer para ajudar melhor a família que vive situações problemáticas. O Papa sempre promovendo encontros. O Papa promove encontros da família com os bispos, promove encontros como esses que estão acontecendo aqui no CNBB, não que o Papa promova isso, mas o Papa, ele quer que a família se encontre, quer que os bispos estejam presentes, ele quer uma igreja mais solidária um com os outros, não é, Dom Odilo? Sim, o Papa Francisco está justamente chamando o episcopado para uma ajuda corresponsável para renovar a vida da igreja. De fato, a igreja não depende só do Papa. A igreja é governada universalmente pelo Papa, mas junto com os bispos. Cada bispo na sua diocese, os bispos todos juntos, junto com o Papa, são responsáveis pela condução da igreja. E o Papa Francisco está chamando os bispos a participarem mais e mais, por isso também no sínodo. Dom Odilo, para nós irmos encerrando o nosso programa no dia de hoje, o que o senhor tem a dizer sobre essa Assembleia de número 52 da CNBB? O que o senhor sentiu, o que o senhor traz do coração do senhor para todos nós? Bem, foi uma grande Assembleia, com muitos trabalhos, muitos textos, muitos documentos, mas sobretudo uma grande convivência entre os bispos. Foram quase 10 dias de convivência entre os bispos do Brasil. É uma bela experiência, onde os bispos se ajudam, se confortam mutuamente, também sentam juntos, conversam, desabafam, riem, enfim, refletem juntos. Então, nestes 10 dias de Assembleia Geral, realmente nós fizemos uma experiência muito bonita dos bispos do Brasil, vindos dos mais diversos cantos, das mais diversas realidades e manifestando a sua corresponsabilidade pela condução da igreja toda no Brasil. Isso é importante. A gente percebe no olhar de cada bispo a preocupação com as dioceses, no olhar de cada sacerdote que aqui está, como assessores, como secretários, as pessoas que trabalham de uma maneira geral na Assembleia, a preocupação com a Igreja do Brasil, a preocupação em levar o Evangelho para todos os povos, principalmente do nosso país, do nosso Brasil, né, Dom Odilo? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa semana, que Deus ajude. Na próxima semana nós falaremos mais. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.